Welcome to the 7th Spiritist Conference of Florida, the gift of life. Parar. Amar em qualquer circunstância. O trabalhador espírita é a joia do centro espírita. Ele, principalmente, é que precisa de entendimento, compreensão e apoio, porque todos nós, um dia, podemos estar na fila dos necessitados. Ninguém é tão bom. Não existe trabalhador espírita com imunidade. Como disse muito bem o Alberto, nós, os palestrantes, que falamos muito, somos os alvos maiores das dificuldades de ataques externos. Mas eu diria para todos nós, os ataques internos é que são os piores. Nós precisamos estar permanentemente trabalhando as nossas condições. Porque quando nós nos achamos um pouco melhores, um pouco capazes, é exatamente aí que pela vaidade, pelo orgulho e pela falta de modéstia que nós sucumbimos. Portanto, muito carinho uns com os outros. Receber as pessoas com transtornos mentais é para acolher, orientar e indicar. E sermos, portanto, aí sim, quem sabe, espíritas. A pergunta é, Haroldo, o que fazer para encontrar a imortalidade que você encontrou? Não. Mas se eu tivesse encontrado ela integralmente, eu já não estaria mais corporificado, talvez. Mas essa pergunta nos dá uma oportunidade maravilhosa de que nós possamos ressignificar o trabalho extraordinário do expositor espírita. Tá baixinho, Fred? Tá. É o trabalho extraordinário do expositor espírita. E esse trabalho, acredito hoje, é de se colocar a caminho com. Então, a gente sempre diz, quando alguém fala assim, olha, não, estou aprendendo muito com você. Não, nós estamos aprendendo juntos. Nós estamos aprendendo juntos. É claro, nós não podemos mentir. Quando o Alberto recebe um tema, o Sérgio Lopes, quando eu recebo um tema, nós temos um compromisso de debruçar sobre aquele tema, de refletir sobre ele, de buscar referências, de fazer um esforço mental de apreensão, e talvez se eu estivesse mergulhado na rotina dos meus compromissos, dos meus afazeres, não teria descoberto certas nuances que descobri a partir do momento em que assumi o compromisso de expor sobre aquele tema e provocar uma reflexão nos amigos que estão ouvindo. Mas é importante dizer que todos nós aqui estamos em peregrinação. E, nesse sentido, eu também estou nessa busca de imortalidade e de que o Alberto e o Sérgio muito bem colocaram. Acho que as três falas aqui estavam muito afinizadas, né? Que é trazer espiritualidade para o nosso cotidiano. Eu também estou em busca disso. E acredito que cresci muito a partir do momento em que uma mestra entrou na minha casa. Não era um mestre como da poesia que o Alberto citou, que é uma mestra chamada dor. Quando ela entra, ela traz lições mais preciosas. Isso não é uma apologia a sofrimento, porque sofrimento é a leitura que eu faço da experiência, é a maneira como eu reajo a ela. Mas a dor é uma mestra no sentido de que ela nos humaniza. Ela nos dá a dimensão da nossa humanidade. Então, aqui eu retomo o Espírito Emmanuel, quando ele diz assim, nós estamos em um curso intensivo de humanização, não de angelitude. Não há recursos pedagógicos à nossa disposição para a angelitude. A experiência da angelitude é uma experiência por demais transcendente para seres encarnados.
eu posso dizer isso de uma maneira mais grosseira, lembrando um amigo meu de Santa Catarina. Ele dizia assim: toda vez que você estiver em dúvida se você é um espírito superior, faça-se a seguinte pergunta: eu ainda tenho intestino? Porque o intestino é o órgão que iguala todas as criaturas humanas. Do presidente da América ao vigia noturno, ao guarda de uma instituição, aquela pessoa que desempenha uma função que não é considerada de grande relevo pela sociedade. Então, nós estamos no esforço de humanidade, de nos tornarmos seres humanos. É essa a nossa busca. E, por isso, quando a gente vem aqui, vai ali e fala alguma coisa, não é como um cantor pop. Não é como um grande ator ou um diretor que veio receber o Oscar. A gente vem como alguém que está tão profundamente agradecido pelo remédio que não consegue deixar de compartilhar. Eu não tenho procuração para falar em nome do Roberto nem do Sérgio, mas acho que eles vão... Porque o Roberto falou, mesmo se eu falar uma coisa errada aqui, ele confirma. Mas é o seguinte: nós nos sentimos como devedores do Espiritismo. Esse é o sentido. Então, quando a gente sobe aqui, eu não me sinto credor do Espiritismo. Eu sou um devedor dele. De tanto receber, preciso devolver algo. Porque eu faço um singelo raciocínio. Desde o momento do útero e de todas as experiências que eu vivi até hoje, eu não estaria de pé se não fosse o Consolador prometido. O Consolador prometido, ele mantém a minha sanidade mental, ele mantém a minha saúde emocional. E quando eu vi o Alberto falar, eu pensei exatamente isso, o verdadeiro espírito é esse. Ele está encharcado de gratidão ao Espiritismo. Ele não é um sujeito do marketing de propaganda política. Não é isso. Não está em busca de convencer pessoas. Ele está num profundo movimento de gratidão. E quando ele olha para a dor, vamos colocar essa situação que o Sérgio colocou aqui. Quando a gente está encharcado do Consolador, você olha para o presidente da Casa Espírita, que está com uma depressão, e diz para ele: amigo, vamos beber junto nas fontes do Consolador prometido. Vamos beber juntos. Porque o Consolador prometido é mais do que simplesmente o Livro dos Espíritos que está aqui no iPad. Pensa na oportunidade abençoada de estar aqui ao lado do Alberto. Quando eu teria essa oportunidade? E se eu fosse um indivíduo que estivesse apenas lá no gabinete de magistrado, trabalhando no tribunal, mexendo com processo fechado, não quero saber de nada, quando que eu conheceria uma pessoa como o Alberto? Estaria ao lado dele, me beneficiando das experiências dele, do olhar dele. Quando que eu
teria conhecido meu psiquiatra. Entende? É isso. Quando que você pensa nisso? Vocês viram que quando o evento foi aberto hoje, o Espírito Santo desceu sobre a Suzana? Vocês sentiram isso? Que ela foi tomada? Que já não era ela que falava? Que não são só palavras? Você teria essa experiência com... Isso é o Consolador prometido. Isso é o Consolador prometido. Então é diferente quando a gente tem posições, aquilo que o Alberto falou. Eu entro num determinado lugar e a pessoa fala, não, esse aí é o juiz que está entrando, né? Eu nem gosto, esse cara é um idiota, mas, poxa, ele é o juiz. Oi, doutor, tudo bem, né? Eu tenho que cumprir um papel social. Isso é diferente. Não se trata disso aqui. Porque o fato de eu me iluminar e de eu fazer a minha aquisição de imortalidade não retira de ninguém a oportunidade dele. Pelo contrário, só contribui. Então, me sinto, sim, como alguém que está caminhando. E, graças a Deus, eu aprendi, a duras penas, uma lição linda. Graças a Deus, a gente cai um por vez. Porque você cai aqui e aí tem um outro. Peraí, vamos levantar aqui. Ó, mãe, em marcha, levanta, levanta. Aí daqui a pouco, ele que cai. Aí você pega, porque seria muito ruim se caíssemos todos juntos. É assim que eu me sinto. Isso que era bom da gente viajar de avião todo mundo junto. Vai que é o dia do piloto. Eu quero dizer que eu tenho intestino ainda. E às vezes ele fica enfesado. A pergunta, são várias aqui. Vamos lá, aqui é o primeiro. Como os espíritos permitem que nós escolhamos algo que vamos falir? Essa é uma questão, toda vez que eu levanto, o pessoal vem perguntar. E eu tenho que andar com o livro dos espíritos para mostrar a prova, porque senão o pessoal pensa que a gente está inventando espiritismo. Mas nós temos pouca reflexão. Eu acho que a gente gosta dos romances, né? E vai para os romances e a obra kardeciana fica para trás. Então, eu vou ler duas questões. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, espíritos que escolhem estar em contato com o vício para suportar, para vencer. Outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores. Nem precisa ler a resposta, né? A pergunta já, se a resposta for sim, sem dúvida. Mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreende que a satisfação de suas paixões brutais lhe acarretou deploráveis consequências, e que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, que lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações.
Isso não é contra a lei da reencarnação, a lei do progresso. Está aqui dentro da lei do progresso, é livre-arbítrio, escolha. Aí Kardec vai. Essa foi a questão 665. Agora vamos para a questão 667. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas? Perdão, não é essa. A 269. 265 e 269. O povo que está anotando aí. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? O que vocês acham? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma em que nada lhe aproveite. Como sucederá se buscar uma vida ociosa e inútil? Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Eu acho lindo isso, sabe? Porque a gente tem uma coisa assim meio mágica, assim, tudo direitinho, né? Isso aqui é a plenitude das nossas escolhas. Até para reencarnar, a gente pode reencarnar e entrar numa bronca. Mas isso não vai... Isso é experiência, que nós vamos acumulando, refazendo, fazendo novas escolhas. Que bom que a gente está aqui, significando dizer que a gente fez, provavelmente, escolhas que apontam numa direção de um melhor aproveitamento da nossa existência. Fica como reflexão essas duas questões. Eu não vou me alongar, vou ser breve, tá? Por que você falou que Jesus esteve conosco? 3 anos. Por 3 anos. Eu vou contar o do Chico. O Chico queria saber sobre Deus. Aí Jesus disse assim, calma, não pergunte. Eu estou ligado de Tupiniquim, tá? Não pergunte não. Eu queria saber como é. Aí ele tirou o Chico do corpo e mostrou a formação da Terra. E na formação da Terra, no qual um conjunto de espíritos crísticos Jesus fazia parte, ele vê essa cena. E essa construção se movimentava na direção de uma outra estrela maior, dentro da nossa galáxia, que estava regida também por um grupo de outros espíritos, que se movimentava numa outra direção, já enquanto galáxia, na direção de uma outra galáxia. E de que essa outra galáxia, a galáxia, era regida por espíritos do nível evolutivo que estavam pertinentes à galáxia, não era um novo planeta. E quando chegou aí, o Chico pediu para ele parar. Aí Chico disse assim, aí me deu vontade de tomar café e comer um pão de queijo. Eu entendo. Então, que Jesus teve 3 anos, isso é uma forma simbólica para dizer que, publicamente, ele só precisou de 3 anos para a gente, até agora, ainda não ter conseguido entendê-lo. 3 anos. De que, efetivamente, a qualidade da nossa existência, ela é mais importante do que a quantidade dos anos que a gente vai vivendo. De que tem gente que está no corpo, mas já morreu. Só falta sepultar. E tem gente que vai morrer de pé. A gente vê Divaldo. Vamos aproveitar a ausência dele, né? Geriatricamente, até os negócios caíram aqui. Geriatricamente, você quer saber se uma pessoa ela está viva ou morta? Olhe para os olhos e olhe como ela caminha. Toda pessoa que vai envelhecendo, ela vai cada vez mais arrastando os pés. Você vê como o Divaldo sobe, sem ajuda, sobe as escadas, parece um menino.
e você olha nos olhos do Divaldo, é a vivacidade, é a plenitude de alguém que está aqui agora, vivendo. Enquanto muitos de nós outros já estamos assim, começa a palestra, o olho já começa a fechar. Para levantar já é difícil, quando a gente vai limpando o chão com o pé arrastando. Não é nenhuma crítica, é apenas a constatação de que estar vivo é poder estar de pé, vivendo uma vida digna de ser vivida. E há pessoas que estão se arrastando, esperando a celebração do túmulo. Eu fiquei pensando quando o Alberto fala, né, sobre essa questão de Cristo, né? É sempre muito difícil responder perguntas que envolvem quem está muito além da nossa possibilidade de avaliar, né? Se nós já temos dificuldade de avaliar as pessoas próximas ou a nós mesmos, vocês imaginem que arrogância que é nós procurarmos fazer qualquer tipo de consideração em relação ao Cristo, né? Fiquei pensando que, se de fato foram 3 anos que ele ficou entre nós, me chama a atenção que nesses 3 anos ele não escreveu nada, né? Não deixou nada escrito, escreveram sobre ele, né? E não era palestrante. Ele, na verdade, se fazia ouvir através das pessoas que o indagavam. E mesmo na sua fala, ele contava histórias. E ainda assim, ele foi o Cristo. Para vermos como nós precisamos ainda aprender muito a revisar os nossos conceitos. Porque o que mais a gente faz é falar, tentar explicar e ainda, quando sobra tempo, tentar escrever. Então, muita calma nesta hora, porque nós não estamos propriamente ainda entendendo muito bem como é que devemos fazer do jeito que ele fez. Há várias perguntas e que eu procurei agrupá-las aqui numa mesma questão. Então, por exemplo, poderia explicar melhor o conceito de corpo como mente materializada? O que você diz, o corpo é a mente materializada, isso explica o porquê de reencarnarmos com problemas de saúde? Tais problemas são consequência de vidas passadas? Outra, nós sabemos que o espírito, através do perispírito, influencia as manifestações do corpo físico. Eu gostaria de saber se o inverso é verdadeiro, se o adoecer da matéria pode afetar o espírito. E também, relacionada, um espírito mau pode ter suas más tendências refreadas pelo seu cérebro? Pode um acidente alterar as manifestações e o espírito se mostrar tal como é? Bom, quando eu coloquei a questão do corpo ser a mente materializada, vamos entender o que eu quis colocar como mente. Quando falamos mente, não estamos falando apenas a mente consciente, a parte da nossa mente objetiva. Estamos falando mente como o psiquismo em funcionamento, a serviço do espírito, no seu momento evolutivo, carregando consigo tudo aquilo que ele percebe e tudo aquilo que ele carrega no seu arquivo perispiritual, que constituirá o seu momento evolutivo mental na hora que ele reencarna. Se revisarmos André Luiz, e nós veremos isso amanhã, na palestra que eu vou fazer sobre o suicídio, nós perceberemos que o processo mental na reencarnação, ele é facultado pelas informações do arquivo perispiritual do espírito reencarnante, que se utiliza do conteúdo genético dos pais da família atual. Portanto, a reencarnação, ela é um verdadeiro processo de ectoplasmia. É como se fosse uma materialização.
a mente espiritual se utiliza do material genético, do conteúdo vital, e forma o aglomerado celular, que em multiplicação organizada constituirá exatamente o resultado mental do momento evolutivo daquele espírito. Então, o corpo não é como uma luva que encaixa num espírito que está reencarnando. O corpo é o resultado, é a expressão material das informações perispirituais que o espírito carrega com ele desde o momento da reencarnação. E ele constituirá, sob o ponto de vista físico e mental, do conjunto de experiências que ele traz, como as experiências no corpo da mãe, no desenvolvimento gestacional, através do que principalmente a mãe experimenta, mas não apenas, o ambiente em torno. E esse processo só estará completo, segundo André Luiz e segundo Allan Kardec no Livro dos Espíritos, mais ou menos aos 7 anos de idade. Portanto, neste sentido do corpo físico ser a mente materializada, tem esta intenção de mostrar que, quando nós tocamos no corpo, nós estamos tocando na alma. Estamos tocando exatamente no conjunto celular, que é uma densificação, é uma condensação de um processo milenar que se apresenta mentalmente naquele instante que o espírito está experimentando na existência. Este conceito nos parece muito importante para que a gente possa considerar as expressões do nosso corpo físico como expressões vivas de informações espirituais. Todas as partes do nosso corpo informam sobre a nossa alma e sobre nós mesmos. Portanto, quando na pergunta vem se a matéria, assim como o perispírito influencia as manifestações do corpo físico, e é verdade, eu outro dia atendi uma senhora que durante muitos anos, ela, de família espírita, né? Hoje nós utilizamos a nossa fala muito para fazer uma autorreflexão, eu creio, né? Acho que tem um ponto em comum da nossa fala, tanto do Alberto quanto do Haroldo e minha, que é de utilizarmos esses conceitos para vermos como é que a gente está transitando dentro desta nossa concepção. Esta paciente teve uma mãe que a subjugou a vida inteira. E ela sempre teve problemas muito sérios psicossomáticos, problemas de garganta, amidalites frequentes, abscessos na garganta. A mãe se interpunha, a mãe se intrometia em todas as ações dela, de tal modo que ela não conseguiu desenvolver um relacionamento afetivo, não teve uma vida adulta e passou a frequentar a casa espírita. E todas as situações físicas que ela apresentava, a mãe dizia que isso era problema espiritual. Então ela passava por atendimentos espirituais sucessivos. Devia ser algum obsessor, ela não tinha namorado porque devia ser algum obsessor, e era a própria mãe, né? Ela tinha amidalites de repetição, isso devia ser um obsessor, e era ela mesma, com os sentimentos adversos que ela tinha em relação àquela mãe que ela não podia manifestar, porque todas as vezes que ela manifestava qualquer movimento de desagrado e de autonomia, isto era interpretado no seu ambiente como uma rebelião, ela não estava sendo reconhecida a esta mãe, que era uma trabalhadora espírita e que fazia tudo por ela. Quando a mãe desencarnou, ela se libertou, né? De certa forma, mas começou a apresentar sintomas de pânico e de depressão. À medida que os tratamentos espirituais não deram conta, ela procurou atendimento psiquiátrico, nós começamos a conversar, e ela começou a conseguir falar, né, sobre os seus desagrados em relação à mãe, que era uma mãe muito boa, muito querida, mas era uma mãe que invadia, que roubou a vida dela em muitos aspectos. E ela precisava colocar isto para fora.
sem culpa, porque cada vez que ela falava isso, ela dizia assim, mas será que a mãe não está no plano espiritual sofrendo com isso que eu estou dizendo dela? Aí o que eu dizia, não, eu sou psiquiatra espírita, e psiquiatra espírita tem proteção espiritual especial. Pode falar mal da mãe, que o doutor Bezerra está aqui protegendo, não vai chegar lá do outro lado. Fala mal da velha. Quanto mais ela falava da mão, melhor ela ficava. Não por falar mal, mas para poder expressar um fato. Que as pessoas que são boas demais, como era o caso da mãe dela, escondem atrás de uma bondade excessiva aspectos negativos também. A gente sempre tem que desconfiar da pessoa que fala baixinho, que chama todo mundo de irmão, e que tem aquela vozinha. Para ser evoluído não é preciso ter estes condicionamentos. Evolução é nós sermos como nós somos, nos esforçando para sermos melhores. Ponto. Então, esses condicionamentos exagerados, esses projetos de santidade apressados, eles não servem para nada no nosso ambiente. E tem muito atrapalhado a nossa verdadeira e espontânea manifestação do nosso ser. Quando, à medida que ela foi melhorando na terapia ela foi, de fato, aí apresentando melhoras sintomáticas no seu aspecto espiritual e deixou de apresentar sintomas físicos. Como seria a linguagem do seu perispírito? No perispírito, ou seja, na mente espiritual, estavam acumulados conteúdos emocionais que ela precisava drenar adequadamente. Na medida que fez isso, ela entrou em saúde. E, atualmente, cá para nós, ela arranjou um coroa viúvo que está frequentando o centro espírita, e ela está de olho naquele coroa que senta bem no final da casa, e está achando que dali, talvez agora, ela tenha a chance de poder desenvolver alguma... Coroar a sua experiência, né? Já sei... Bom, então, só para completar, os problemas de saúde muitas vezes são consequências da reencarnação, sim, mas são muitas vezes manifestações de um desajuste da atual encarnação. Porque dependendo do modo como nós nos conhecemos e nos bloqueamos, nós ocasionamos doenças. Às vezes a gente joga muito a explicação nas vidas passadas. Na minha experiência, boa parte das explicações das nossas dificuldades estão em vidas passadas. Mas as vidas passadas estão na vida atual. Então é melhor a gente buscar mais perto, é olhar mais quem está com a gente. O próximo mais próximo é o próximo que nos interessa. A vida mais próxima é a vida presente. E o passo seguinte que nós temos é o passo que a gente pode dar do tamanho da perna. Então, nesse sentido, há uma interação permanente do nosso psiquismo com o nosso corpo, assim como do nosso corpo para o nosso psiquismo. Ontem nós fomos almoçar e estava um dia muito quente do lado de fora e nós fomos num restaurante dentro do shopping, estava muito gelado. E eu comentei com o Marcelo, eu digo, eu conheço o meu corpo. Se eu ficar um tempo aqui, amanhã eu sou capaz de não ter voz e atrapalhar a palestra. Então vamos sair daqui, vamos comer num local menos gelado. Porque se fisicamente eu subestimar esta informação, hoje eu estaria falando para vocês assim, né? Porque estaria ultrapassando um limite corporal que estaria influenciando a minha mente. Nesse sentido, nós não temos corpo e mente, nós temos uma unidade funcional, aonde em permanente interação uma dimensão interfere na outra. Até o dia quando, pelo desencarne, estas experiências já não serão necessárias de serem experimentadas fisicamente, e o espírito será o herdeiro de tudo que fizermos ou não fizermos, na bagagem única que nós levamos para a pátria espiritual. A pergunta é: o mal existe como instrumento de fortalecimento do bem? Ou não existe sendo apenas a ausência do bem? Olha, aqui tem uma questão profunda e vou tentar ser breve, mas tirar pelo menos algumas coisas.
Essa palavra mal é um grande problema da filosofia, é chamado de uma das grandes questões filosóficas. Mas aqui a gente precisa tirar um pouco. Porque às vezes a pessoa fala assim, o mal... Aí você fala, o que você está querendo chamar de mal? O tsunami. Bom, tsunami? Então, o próprio Kardec, conhecedor das tradições filosóficas, separava muitos aspectos que a gente chama de mal para se concentrar no chamado mal moral. Então vamos lá. Fenômenos da natureza fazem parte da estrutura física do orbe. Esses fenômenos, na sua esmagadora maioria, são cíclicos, eles vão ocorrer, e se você estiver perto do local onde eles vão ocorrer, bom, pode ter chegado sua hora. Mas não é por questão do fenômeno natural. O fenômeno natural, ele ocorre. Então, tiramos isso aí. O mal da natureza, que não é um mal, é um fenômeno natural. Ele ocorre. Passamos, então, para a esfera da conduta, da escolha, do livre-arbítrio. Daquilo que vem do interior da criatura. E aí os filósofos vão chamar de um mal moral. Mas ainda aqui nós precisamos fazer uma distinção. Uma distinção que na área jurídica, os que são da área jurídica aqui, ela é muito bem feita, ela é bem separada. Nós temos que separar aquilo que é uma conduta derivada da culpa de uma conduta derivada da intenção, do dolo. O que significa isso? A culpa é quando você age com imprudência, imperícia ou negligência. Negligência é o Mr. Magoo. Então você entra no veículo e, dependendo de uma manobra que você faz, você pode dar uma encostada, pode derrubar o portão, pode muitas coisas acontecerem, porque você está com pressa, você não entrou no veículo e falou assim, hoje eu vou derrubar esse portão. Então foi uma negligência. Imperícia, você escolheu uma prova, escolheu uma atividade e você não tem destreza requerida para o manejo daquele instrumento, ou para o exercício daquela atividade, ou para a prática daquela ação. E imprudência é quando você temporariamente deu um pequeno surto. E aí você testou limites, porque você queria a emoção do negócio, né? Você queria aquela sensação da adrenalina. Mas se você visualizasse como certo, como certeiro a consequência, você não teria escolhido. Você não faria aquilo. Não é? É como um amigo, ele estava dirigindo, fez uma ultrapassagem na faixa contínua. Quando ele acabou de fazer a ultrapassagem, tinha uma viatura da Polícia Federal. O guarda mandou ele parar. Ele desceu. E o guarda falou para ele assim, o senhor não viu a faixa contínua? Ele falou, a faixa contínua eu vi, não vi foi o senhor. É sincero, né? Esse é um imprudente. Então, E nós temos o processo de construção da perícia e do aprendizado que implica erro. Então, se você vai aprender violão, você não vai pegar o violão pela primeira vez e tocar como o Fábio Zanon, que é o maior violonista do mundo. Isso não vai acontecer. Porque existe uma série de condicionamentos motores, etc., mentais, emocionais, até você chegar num nível supremo de um violonista desse. Então, esse é o processo do aprendizado, não é? Então, bem-vindo, você é um estagiário. E como estagiário, como alguém que está em curso no processo de aprendizado, a gente comete erros. Você não cometeu o que ele falou, eu quero cometer esse erro agora. Você não deu conta de executar da maneira adequada. Não é? Será que isso, filosoficamente, também não é colocado na categoria do mal, nem pelo direito penal? Daí a diferença, por exemplo, do crime culposo e do crime doloso. O crime culposo ele tem uma pena bem menor. Porque o sujeito ele não desejava o resultado. Ele não previu ou previu o resultado, mas
falou assim: eu vou dar conta, comigo não vai acontecer. Então se separa isso, e há alguns crimes que não tem nem a figura culposa. Se a criatura não cometeu com intenção, ela sequer responde pelo crime. E aí sobra-nos, então, o que filosoficamente será chamado de mal. Então, e aqui eu vou responder com base nesse conceito técnico-filosófico. O mal, como aquela conduta intencional, em que eu desejei um resultado, planejei a execução, selecionei os meios e fui encadeando as ações até atingir o objetivo almejado. Aí seria o mal. Nesse sentido, já deu para perceber que isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Esse é o supremo exercício do livre-arbítrio. É o seguinte, os Espíritos vão dizer para Kardec assim: quem é você para querer pedir contas a Deus? Essa é a questão. Deus poderia ter criado o universo à la Haroldo. Então seria assim: todo mundo perfeito, espírito puro. Não tem que evoluir, tem que encarnar, já é todo mundo perfeito, ninguém comete erro, todo mundo já tem todas as habilidades no grau máximo. Só tem mundo ditoso e acabou. Mas ele não quis assim. Pode ficar nervoso, pode ficar bravo, mas você não é Deus. Ele quis fazer assim. Espíritos simples e ignorantes que vão progredir. E ele estatuiu uma regra que até ele observa. Até Deus observa essa lei. Ele não sufoca o seu livre-arbítrio, que é limitado. Então, alto lá. Nós não temos o livre-arbítrio de Deus. Então eu não posso chegar e falar: eu não quero que a galáxia de Andrômeda exista. Por favor, Deus, respeite meu livre-arbítrio. Não tem. Não existe essa. Eu tenho uma margem de escolha, mas na minha margem de escolha, e aí o Roberto leu essa questão aqui, que é muito relevante. Na minha margem de escolha, Deus respeita e observa. Mas não nos enganemos. Não há escolhas sem consequências. Não há escolhas sem consequências. E o processo evolutivo é um processo de parceria. Embora a gente não queira e embora a gente não saiba, Deus é sócio da nossa companhia. Ele é acionista. Ele age. E geralmente quando ele age por um direito societário que o dá direito de agir, e esse direito dele se chama misericórdia. Por isso que a questão não é tão simples assim: plantou limão, agora vai colher limão. Meu amigo, se fosse isso, eu seria o maior colhedor de limão da terra. Há uma interferência, há uma atuação da misericórdia. Então, nesse sentido do mal, o mal é a expressão do livre-arbítrio desconectado do sócio. Eu me permita, agora eu vou ser o mais atrevido de todos os seres humanos da Terra. Eu vou buscar uma citação ao lado de um homeopata. Olha aqui. É uma imprudência. Vai ser dolo. Vai ser dolo. Não, dolo não. Imprudência. Porque eu acho que eu estou com a esperança de sair, qualquer coisa ele me salva.
Quando Hahnemann formulou a homeopatia, ele apontou alguns elementos que depois o Elie Masaldi trabalhou, e uma americana que é homeopata, Kane, né? Depois desenvolveu, de que haveria uma doença primária, a psora primária. Essa era a proposta filosófica lá. E que essa psora primária, ela remete a uma desconexão. Então, o mal primordial do humano é uma desconexão, que se faz de múltiplas formas. Eu posso desconectar-me de Deus pela rebeldia. Eu posso desconectar-me de Deus pela arrogância. Eu posso desconectar-me de Deus pelo egoísmo, pelo orgulho. E aí, dependendo da forma como eu faço a desconexão, isso gera efeitos específicos em múltiplas doenças. Mas o mal original é a desconexão. Então, aqui nesse conceito filosófico, o mal moral, que é aquela escolha lúcida, deliberada de descumprir a lei moral, as leis divinas, deliberadamente, calculadamente, desejando o resultado. Esse processo é um processo de exercício do livre-arbítrio com desconexão. E a grande proposta do Evangelho é o exercício autônomo do livre-arbítrio conectado com Deus. Quando eu exerço o meu livre-arbítrio num processo de conexão com Deus, eu converso com o meu sócio, no silêncio da minha alma. Entra no teu aposento íntimo e ora em segredo. E aí eu consulto assim: Pai, eu quero isso. Eu gostaria de fazer isso. O que você acha? E Deus fala. Fala pela linguagem inarticulada das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso destino. Mas é preciso saber ouvir. Portanto, o mal é uma escolha. Ele é uma escolha. O mal é silenciar Deus à força.